Bom, gravando aqui também. Vamos lá. Eu acho que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui. Enfim, esse vídeo aqui é mais ou menos como vai servir como um túnel do tempo, né? Isso aqui vai ser para eu ver eu mesmo no final do ano, né? Daqui mais ou menos uns 4 meses. Hoje é dia 22 de agosto de 2025 e a ideia é eu olhar esse vídeo no final do ano e poder falar, cara, eu tava assim, né, naquele tempo, naquele dia de agosto, naquele mês de agosto, e agora eu tô assim, né? Então, tanto mental, de corpo, mente, alma também, né? E principalmente eu acho que de setup, né? Meu setup de trabalho, que eu já vou mostrar aqui também, mas eu vou dar um resumo. Eu queria nesse vídeo contar um pouco a minha experiência, como foi esse ano. Esse ano tem sido um ano bem louco para mim e ver se de alguma forma a minha experiência pode ajudar alguém a olhar para si mesmo e falar, cara, realmente a vida não é isso, ou não, eu não preciso ficar pilhado, porque eu sei que, ainda mais a nossa geração, cara, se você olhar a nossa geração, é uma geração de jovens que estão ficando cada vez mais ansiosos, mais sem rumo, né? E é louco você parar pra pensar nisso, né? E gente nova pra caramba, e isso não acontecia na geração dos nossos pais, por exemplo, né? Mais um resumo bem rápido, né? Bom, eu vou ter gravar, a minha ideia é voltar a gravar vídeos para esse canal. Eu tenho um histórico com o YouTube um tanto engraçado, né? Eu comecei a gravar vídeos quando eu tinha meus 11 anos. Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube de Minecraft, né? Eu acho que todo mundo, né? Acho que a maioria das pessoas teve essa época. E por conta disso, com lá eu aprendi a editar. Eu aprendi a editar vídeo e isso virou minha profissão, né? Tem mais ou menos uns quase 4 anos, né? 3 anos e pouco, que eu trabalho com isso profissionalmente de verdade. Esse é meu ganha-pão. E eu nunca cheguei nem a trabalhar como funcionário. Na verdade, esse ano foi a primeira vez e eu vou contar como é que foi. Mas trabalhei sempre por conta própria, né, autônomo, e isso virou minha profissão por causa, né, dessa minha trajetória no YouTube, sabe? Quando eu era molequinho e gravava, né? E aí eu tinha começado esse canal aqui também quando eu tava por volta dos meus 15, 16 anos e na época eu assistia muito aqueles canais de opinião, né, aquele Digo, né, essa galera aí, enfim. E, enfim, eu apaguei todos os vídeos aqui porque hoje eu sinto muita vergonha alheia de tudo que eu gravei aqui, mas a ideia é voltar a gravar vídeo agora nessa pegada, mostrando o meu dia a dia. Eu quero voltar a gravar e mostrar pra vocês como que é a minha rotina sendo editor de vídeo, né? Um moleque que tá empreendendo, né? Quer montar, tá montando, né? A sua operação, escalando para nível empresa. Tem um editor de vídeo que trabalha para mim, então eu quero estar mostrando e podendo ajudar, né? E se de alguma forma eu conseguir fazer alguém que já está nessa profissão, ou alguém que quer começar nessa profissão de trabalhar no digital e quer ir por essa parte de edição de vídeo, eu sei que eu tenho muito a agregar, sabe? Então eu quero começar a mostrar e poder ajudar esse pessoal e não só isso também. Eu quero fazer mais vídeos como esse que eu estou fazendo agora, onde eu estou contando uma experiência e talvez deixando alguma coisa aqui, uma mensagem boa que vai fazer sentido para alguém também, sabe? Então a minha ideia de voltar com esse canal é isso, e também muito por lembranças, né, por memórias, porque eu sou muito grato à minha versão mais nova, né, o Matheus de 11, 12 anos, que resolveu gravar, porque eu não tenho muitas memórias, eu e minha família, a gente não é muito de tirar fotos, sabe? Então eu sou muito grato a Deus primeiramente, né? Mas a mim para eu poder olhar e ter vivido essa vida do jeito que eu vivi, porque eu posso entrar no meu canal hoje de moleque e olhar, cara, como eu era. E isso é muito gratificante, sabe? E, cara, basicamente é isso. Então, o que eu queria contar nesse vídeo hoje, esse é um vídeo de registro, né, como eu disse. E porque esse ano foi louco. E por que em específico em agosto, Matheus? Você quer ver agora, cara? Por que você não gravou isso no começo do ano? Porque esse momento de agosto agora é um momento de start pra mim hoje, pro Matheus hoje. É um momento de start porque, basicamente... Opa, a tela que desligou. Basicamente, esse ano, cara, eu fui trabalhar presencialmente em São Paulo, né? Eu sou do interior do Mato Grosso, uma cidade pequena, só mato aqui.
tem nem shopping. E eu fui trabalhar, cara, em São Paulo, né, em Alphaville, presencial, numa empresa de um player do digital, até que grande, sabe? Um cara que eu sou muito grato, cara, eu sou muito, muito grato. Foi o William, né? Foi o William Celso, não sei se vocês conhecem. Eu fui trabalhar para ele lá, né? Ainda trabalho com ele, né? Eu voltei para casa agora, né? Mas eu aprendi muito lá. Eu fui para Alphaville para aprender. Eu fui para Alphaville aprender, fazer network, né? Pô, tá no meio dessa galera do digital. E, cara, eu aprendi, de fato, eu aprendi muito, mas foi chegando um tempo ali que sou muito grato a todo, pô, o jeito que me acolheram, a oportunidade que me deram. Mas foi chegando um ponto ali que, eu não sei, eu não tava mais feliz, sabe? De estar ali presencial, um pouco eu tava exausto também, né? Eu fui ficando um pouco exausto, a rotina é muito louca, sabe? Mas, cara, eu vivi intensamente de verdade. Foi muito bom, né? Mas eu cansei, né? E aí, nesse meio tempo, eu terminei um noivado. Eu tava noivo de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E eu tava nessa rotina louca. E aí eu fui cansando e foi meio que baqueando, sabe? Eu fui sentindo um baque. E eu comecei a perder rendimento, comecei a deixar os caras na mão lá. Por fim, eu saí do William nesse meio tempo, né? Eu fui tentar com outro player lá. E aí, por fim, eu não passei no teste com esse outro player. E aí eu falei, cara, eu acho que agora tá tudo corroborando para eu voltar para casa. E eu fiquei no William lá esse tempo todo, né? Até uns 4 meses agora. E aí, no último mês de junho ali, eu fiz o teste com outro player e não passei, né? Tudo bem, foi um mês de teste ali, não passei. Mas aprendi muito também nesse mês. E, cara, eu falei, mano, acho que agora tá tudo corroborando pra eu voltar pra casa, né? Ver meus pais, né? Voltar pra família ali. Só que eu voltei muito com um sentimento de fracasso, sabe? Parecia que eu tava falhando, fracassei com todo mundo. E a gente tem muitas das vezes a gente tem aquela pira, né? Às vezes a gente, no real, a gente não é tão importante quanto a gente pensa, né? Então tem muita coisa que a gente passa, que a gente pensa da gente mesmo. Cara, a gente é um grão de areia nesse mundo, entendeu? A gente não é tão importante assim na vida das pessoas quanto a gente acha que a gente é. Mas eu tinha uma crença, sabe? Que as pessoas aqui da minha cidade, meus conhecidos, eu tava voltando com o meu rabinho entre as pernas, sabe? Como alguém tivesse falhado muito. Sendo que eu consegui, eu fui pra lá pra aprender. Eu fui pra lá pra aprender, ter network, fazer contato. E eu fiz, né? Foi isso, eu fui para essa experiência e eu de fato consegui, sabe? Porque eu tinha na minha cabeça também que a minha ideia não é trabalhar para alguém para sempre, né? Ser funcionário de alguém para sempre. Eu quero empreender, eu quero fazer minhas coisas, entendeu? Então, mas eu voltei para casa com esse sentimento. E eu fui, foi um processo, né? Então eu voltei em julho para casa. E aí foi um processo de reerguer, de olhar e falar, cara, não, eu fui lá buscar isso e eu consegui. Eu não falhei, entendeu? Eu não falhei, eu realmente consegui. E é entender que o que eu fui buscar eu consegui, né? Eu já estou repetindo, né? Mas foi um processo, tá na minha cabeça aqui. E enfim, mas como eu tava dizendo, eu comecei a ficar mal, sabe? Já lá eu comecei a ficar mal, eu lembro que eu comecei a perder o rendimento e tudo mais, sabe? E eu não entendi o porquê, né? Sendo que eu tava feliz, eu tava vivendo toda aquela parada, e eu, cara, eu não sabia o que tava acontecendo comigo, né? E eu comecei a ter muita ansiedade, né? E tudo mais. E aí, voltando pra casa, teve um outro problema pessoal que me agravou muito aqui. E minha ansiedade tacou demais também. Até comecei a tomar remédio, tá aqui esse Talopram. E tentei fazer terapia, né, e tudo mais. Mas pra mim não funcionou, sabe? Se bem que eu fiz só 3 sessões, né? Mas pra mim, eu não senti que foi lá aquelas coisas não, sabe? Mas eu sei que funciona, eu sei que é bom, mas pra mim não virou. Mas, e aí foi um processo, né? Então, o que me ajudou muito aqui, voltando para casa, foi estar perto da minha família de novo, foi viajar. Eu viajei muito aqui foi bem no mês de férias, né, dos meus pais. Então eu viajei com meus pais, fui visitar a família, fui pro meio do mato, fui para sítio, mano. Foi muito bom, de verdade. E eu genuinamente, isso ajudou a colocar a cabeça no lugar e ver que, cara, foi um processo, sabe? O que eu fui buscar eu realmente peguei, eu consegui.
E eu não era essa falha toda que eu achava que eu era, doido. E não tinha ninguém que tinha chegado e me falado isso, sabe? Não tinha, né? Graças a Deus, Deus me presenteou com bons amigos. E mesmo assim, né, eu tenho essa coisa, né, toda essa paranoia. Eu imagino que muitas pessoas também são assim. Essa paranoia e essa autossabotagem dentro da própria cabeça, sabe? Mas eu tenho melhorado muito. Não sei se foi por conta do remédio, que esse remédio demora para fazer efeito, né? Ele é coisa de um mês, eu acho, a doutora falou, para começar a surtir algum efeito. Então não sei se foi ele também que ajudou. Eu não lembro quando eu comecei a tomar ele também. Mas eu comecei a espairecer bem a cabeça, né? E é por isso que agora em agosto, né, desde julho, eu tô me reerguendo de volta, né? Então, por isso que agora em agosto é um start novo para mim, entende? E foi um processo, né? Foi um processo e agora eu sinto que eu tô de fato fazendo minhas coisas de novo. E eu quero ver como que eu vou estar. Hoje mesmo eu vou atrás de conseguir fazer uns pesos, né? Porque eu quero fazer uma academia de concreto aqui em casa. Então, eu quero voltar a treinar, né? Porque não quero pagar academia. Eu não quero estar no meio de tanta gente, né? Música ruim, enfim, ter que sair de casa. Então, para mim funciona melhor com a academia estando eu em casa, sabe? Então, é por isso que eu vou estar fazendo de novo. De novo não, né? Primeira vez eu vou estar fazendo essa academia de concreto. Então, com os pesos de concreto, né? De cimento e tudo mais. E vou estar treinando. Então, eu quero ver como que eu vou estar no final do ano, né? Em relação ao corpo, em relação à mente. A mente, graças a Deus, já melhorou muito, né? E uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi entregar na mão de Deus, sabe? Foi entregar, porque eu genuinamente eu confio em Deus, né? Então eu sempre falei pro Senhor bem assim, eu falei, Senhor, se eu confio na sua mão e no que o Senhor está escrevendo para mim da minha história, eu sei que isso é tudo parte de um processo, né? Então isso foi me aliviando muito, né? Foi aliviando muito porque realmente eu tenho essa confiança e isso me ajudou, minha ansiedade deu uma melhorada, né? Os problemas foram ficando menores a cada dia, né? Eu ainda sinto, né? Fora esse problema pessoal que eu falei e todo esse baque, né? Que a minha cabeça ficou, né? De ter vivido essa experiência toda esse ano, né? Mas está diminuindo, está ficando cada dia menor, né? Então é realmente um processo. Então uma coisa que eu aprendi, né? Quando você vive alguma experiência muito diferente, né? Pô, a primeira vez saindo da casa dos pais para morar sozinho em outro estado longe, né? 2.000 km da sua casa e para fazer acontecer, para aprender, enfim, é uma coisa completamente nova, né? Então, o seu cérebro, pô, mano, você tem que processar tudo isso e é um processo, né? Então, genuinamente dar tempo ao tempo, né? É você ver que, cara, é uma coisa de cada vez, entende? Então, uma coisa que me ajudou muito foi confiar em Deus nesse processo, né? Graças a Deus, eu sou cristão, né? Eu sirvo a Deus na congregação cristã. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas enfim. E isso tem me ajudado muito, né? Graças a Deus a fé tem sido um pilar, né? Nesse momento de loucura. Mas não que eu deixei de procurar também, né? Ajuda. Eu tentei com psicólogo e tudo mais. Mas realmente o que fez sentido para mim foi isso, sabe? Foi confiar em Deus, tomar o remédio ali e voltar a fazer as coisas. Corri muito nesses dias que eu fiquei aqui na minha cidade de volta, né? E isso tem me ajudado muito. Então, voltar a se exercitar, né? Então, realmente não ficar parado, sabe? É ocupar a mente com alguma coisa. E aí, tô voltando a render novamente no trabalho, né? Então, tá sendo realmente um processo. Então, por isso que eu falo que agora é agosto, é esse start, né? E é por isso que eu quero ver como que eu vou estar no final do ano. Porque, genuinamente, é um start de novo, cara. Eu tô voltando a ser melhor, né? Porque eu não tô voltando a ser o que eu era, né? Porque hoje eu já penso de uma maneira completamente diferente, né? Amadureci muito nesse meio tempo. Então é realmente uma nova versão, sabe? E é aí que agora tá nascendo de novo, né? É tipo isso, né? Digamos assim. Nossa, tá bem chola esse papo, né? Tá bem gay isso aqui. E eu esqueci de gravar a lenda, né? Eu finalizei o vídeo agora, mas eu esqueci de gravar a parte do setup, né? Então, que nem eu tinha falado, eu quero ver como vai estar minha mente, corpo, alma, né? E o meu setup ao redor, né? Porque, cara, eu deixei meu PC em São Paulo. Eu fui com um PC para São Paulo junto com o meu notebook, que é o que eu uso hoje. Deixa eu mostrar aqui. Eu deixei, cara.
Opa, eu voltei para casa com meu notebook, né, que é um Nitro 5, cara, que tá dando baitas telas azuis aqui, entendeu? Ele tá tenebroso o bicho, mas tá aguentando. Mas eu tinha um PC numa configuração não muito boa, né? Era uma RX 580 com um i5 de nona, basicamente, né? Tinha ali seus 16 GB de RAM. Não era uma baita, né, configuração, mas já ajudava, né? Enfim, ficou em São Paulo esse PC meu. E aí, então eu quero ver como vai estar no final do ano o meu setup. Olha a minha mesa. Essa tela aqui nem funciona, pra vocês terem ideia. Eu tô gravando aqui, ó, a luz, cara, é de um abajur, né? De uma luz de mesa, entendeu? Só pra não ficar tão ruim a iluminação. Essa tela aqui que é antiga pra caramba, ó, tem coisa aqui de conectar em TV de tubo, entendeu? Então e não tá funcionando mais, eu usava ela como segunda tela e não tá funcionando mais, então eu quero ver como que vai estar o setup até o final do ano, entendeu? Na minha mesa e obviamente, né, a minha cadeira, né? Eu não sei se vocês viram aqui, né? Obviamente eu tô com uma cadeira de bar, né, com uma almofada. Mas isso aqui eu já dei um jeito, eu comprei hoje, acabei de comprar exatamente uma cadeira da Flexform, que eu acho que é a melhor marca que tem para ergonomia. E aí vocês podem até ver, eu até deixei essa daqui aqui, meu irmão até falou, né, pô, mano, você vai gravar o vídeo pro YouTube e vai deixar essa cadeira ridícula, feia aí. Pois é, mano, é pra ver, entendeu? Foi um processo, porque nem tava dando pra usar mais ela. Além de estar toda rasgada, né, ela tava machucando muito as costas. Então a ideia é ver, cara, como que vai estar, né? Esse aqui é o escritório onde eu e meu irmão a gente divide, né, basicamente. Ali tá o setup dele também, ó, cadeira de bar, né, PC toda aberta ali, garrafa, enfim, bagunça ali, muito fio, né? E eu quero ver como que vai estar, cara. A ideia é transformar esse escritório aqui num escritório muito massa, de fato, colocar isso com uma acústica, né? Aproveitar essas paredes enormes aqui, ver se eu coloco um projetor. Então, cara, enfim, fazer um escritório muito da hora mesmo. Então a ideia é ver como é que vai estar isso também, né, no final. Mas, cara, basicamente é isso, né? Se você viu esse vídeo até aqui, eu agradeço pelo seu tempo, eu espero que eu possa te ajudar. Como eu falei, a ideia desse canal é mostrar a rotina de um moleque que está empreendendo, de um jovem que está empreendendo, né, montando sua operação de edição de vídeo, né, com o digital, escalando esse negócio e trazendo, né, bastante insight, bastante know-how para vocês aqui. Então, se você tem interesse nisso, cara, eu consigo te ajudar bastante. E eu vou estar te mostrando meu dia a dia também aqui, meu lifestyle. Né, meu lifestyle não vai ser lifestyle de milionário, porque não sou de fato. Você vai realmente ver um lifestyle de uma pessoa real, que provavelmente vive praticamente, na mesma condição que você. Né? Então, tem uma vida normal, tá na casa dos pais ainda, né? Então, um moleque de 20 anos que voltou para casa dos pais, tá se reerguendo financeiramente, tudo, sabe? Realmente tá dando um start novo na vida. E eu vou estar mostrando todo esse processo, né? Que não falei, vou começar agora essa academia de concreto. Provavelmente eu vou postar vídeos aqui treinando, né, e tudo mais. E eu espero que eu possa te ajudar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, o meu relato, a minha experiência te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu gostaria de saber. Né? E se você quer realmente acompanhar todos os processos, eu gostaria muito que você deixasse o seu like aí e se inscrevesse no canal, que ia ajudar bastante. E é isso, é só o começo.